Abra a sua Bíblia em Salmo, no livro de Salmos, no capítulo 121. Salmo 121. Um texto bem conhecido que todos nós, com certeza, já conhecemos e iremos meditar nele nesta noite. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. O nosso socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Amém? Fique sentado no seu lugar, fique totalmente à vontade. Irmãos, todos nós, sem exceção, já ficamos em nossa vida, em algum momento, perdidos, sem saber para onde ir, sem saber o que fazer, sem saber qual decisão tomar. E o pior de tudo isso é quando estamos nesta situação, olhamos para um lado, olhamos para o outro lado, para frente, para trás, e não conseguimos observar de onde virá o socorro, uma ajuda, ou então um auxílio. E quando isso acontece, bate em nós o desespero em nossa vida. Ficamos totalmente desesperados e começamos a fazer coisas que até então nem imaginávamos que poderíamos ser capazes de fazer. Tem pessoas que quando estão no desespero, parece que esquecem do Deus que servem. Parece que o Deus que elas creem e ora e clama, parece que ele sumiu. E quando isso acontece, tem pessoas que vão buscar respostas em lugares errados. Alguns vão buscar respostas naquelas cartas de tarô. Quando a pessoa diz e fala, olha, se você vir aqui, eu vou colocar umas cartas, e as cartas vão dizer como vai ser o seu futuro, o que vai acontecer no seu futuro, o que vai acontecer no dia de amanhã. Outras pessoas vão atrás daquela famosa cigana que tem aqui em São Luís. Porque a cigana tem algum tipo de poder que ela coloca ali na sua bola de cristal e vai dizer a você, vai falar como você trazer aquela pessoa amada em 5 dias. Ou então vai dar para você um perfume e diz, olha, se você passar este perfume e passar do lado dele, ele vai vir correndo para os seus braços. Ou então começam a gastar dinheiro e investir em lugares totalmente errados. Tudo isso por conta do desespero. Guarde isso no seu coração e nunca se esqueça disso que eu vou falar a você. O desespero, ao invés de te levar para a saída, te cega e faz perder o caminho. E além disso, você não encontra as respostas que você precisa para a sua vida. Ele cega você e leva você a lugares que até então você imaginou que nunca colocaria o pé por conta da crença e do Deus que você serve, do Deus que você crê. Existia uma mulher que ela estava totalmente desesperada, estava aflita, estava angustiada. Ela poderia ir para outros meios, poderia ir para outros lugares, mas ela escolheu buscar a resposta no seu Senhor e Salvador. Esta mulher era Ana. Ana, que era esposa de Eucana. Eucana tinha 2 mulheres, Ana e Penina. Naquele tempo, meus irmãos, o homem poderia ter 2 mulheres se a primeira mulher que ele tivesse se encontrasse em uma situação como Ana estava, que era estéril. Ana não poderia ter filhos, então o homem poderia arranjar outra mulher para que gerasse filhos a ele e, consequentemente, garantisse a ele e a sua família uma descendência. A lei dizia que um homem não poderia deixar tudo aquilo que ele construiu na mão de outras pessoas, ou então para estranhos. Ele arranjou aquela mulher, para que aquela mulher gerasse para ele filhos e, consequentemente, garantir a sua descendência, garantir os seus herdeiros. Só que esta mulher, por conta da sua condição, por conta de conseguir engravidar muito fácil, começou a provocar Ana. E ela começava a provocar, imagino eu, as provocações.
falando que ela não poderia ter filho porque era isso, era aquilo. E se você perceber, toda mulher tem um sonho de ter um filho. Toda mulher que se casa, que se une ao seu marido, tem um sonho de ter um filho. Quão abençoadas são as mulheres. Por mais que o homem contribua, mas só a mulher tem o poder de gerar uma vida dentro de si. Mas para Ana, aquele sonho virou um pesadelo. Virou totalmente porque ela não poderia engravidar. E com isso virou para ela um pesadelo. E como esse pesadelo virou para ela, ela começou a ficar totalmente angustiada. Começou a ficar totalmente triste. A palavra diz que Penina perseguia ela de ano em ano. Perseguia ela direto, de forma constante. Além dela ser perseguida por Penina, ela ainda sofria preconceito. Qual tipo de preconceito? As pessoas naquela época as mulheres naquela época que não poderiam ter filhos, que eram estéreis, que tinham este problema de fertilidade, elas eram subjugadas e tinham preconceito contra elas. Que preconceito é este? As pessoas começavam a dizer: se esta mulher não pode ter filhos, então é porque ela é amaldiçoada. Se Deus deu a vida e usa a mulher para gerar vida, e esta mulher não pode ter vida, então aconteceu alguma coisa com esta mulher. Ela pode estar em pecado, ela pode ser amaldiçoada. Alguma coisa está acontecendo que essa mulher não pode ter filhos. Os preconceitos eram diversos. Quantas vezes também isso não acontece conosco? Pessoas que nem nos conhecem, nunca falaram conosco, nunca ouviram a nossa voz e têm preconceito sobre cada um de nós. Quando chegam e falam: eu nem conheço aquela pessoa, mas eu acho que ela é metida. Eu nem conheço aquela pessoa, mas eu acho que ela é isso, eu acho que ela é aquilo, sem saber de fato como a pessoa é e o que está acontecendo na vida da pessoa. E Ana tinha esse rótulo de uma mulher amaldiçoada que não podia ter filhos, uma mulher que era castigada por Deus, uma mulher que tinha algum tipo de pecado, e isso implicava da sua esterilidade. E isso, meus irmãos, atormentava Ana demais. E se não bastasse o preconceito de pessoas de fora, existia o preconceito das pessoas dentro de casa, como era Penina. Em nossa vida sempre terá aquelas pessoas que parecem que vêm para testar a nossa fé, para mostrar a você onde será que você vai correr quando bater em você o desespero. E na vida de Ana era Penina. E se não bastasse as pessoas, amigos, Ana enfrentava dentro de casa este preconceito. Quem é recém-casado aqui sabe, quem casou há pouco tempo sabe. Quando você chega em casa para uma reunião em família, a primeira coisa que perguntam a você é: quando que vem o bebê? Quando será que vem o bebê? Quando será que vem a criança? E fica sempre este tipo de pergunta e questionamento. Imagine essa situação para Ana. Não poderia ter filhos, não poderia engravidar, além de ouvir provocações, teria que ouvir essas perguntas que doíam muito em seu coração. Meus irmãos, certo dia em que o seu marido Eucana foi levar uma oferta ao Senhor, ele foi levar uma oferta ao Senhor e oferecer ao Senhor um holocausto. Quando ele está preparando ali o seu holocausto, ele divide para a sua mulher Penina e também dá a porção dobrada a Ana. Naquele período era normal a pessoa levar holocausto, mas nem sempre significava a remissão dos pecados. Em alguns momentos, esse holocausto poderia significar ação de graças, ou então adoração a Deus. Não era somente remissão de pecados. De certo modo, é que Eucana estava ali fazendo o seu holocausto, e Ana estava junto com ele. Mas naquele dia, sem Ana saber, a sua oração seria respondida. Sem Ana imaginar, a sua oração seria respondida. Então, após o holocausto,
Eles saem, vão comer, vão beber. E com certeza começaram as provocações com Ana. Poxa, Ana, estamos aqui novamente. E você ora, e você busca e não consegue engravidar. Não tem a sua resposta. Eita, Ana, olha eu aqui mais uma vez grávida. E você aí tentando e não consegue engravidar. E naquele dia, meus irmãos, quando Ana acabou de comer, ela saiu e foi correndo chorar. Ela saiu e foi correndo chorar. E quando ela está ali chorando, ela vê um local e se encosta naquele local e começa a chorar. Começa a chorar de forma abundante. Só quem chorou de forma abundante vai saber que quando choramos assim, parece que tudo aqui trava e não sai nenhum tipo de palavra em nossa garganta, da nossa boca. E assim que Ana se encontrava, estava chorando de forma abundante. E quando ela está ali chorando de forma abundante, ela se ajoelha e começa a chorar. Começa a chorar e, além de chorar, começa a orar. Começa a falar com Deus. Começa a clamar a Deus. A palavra diz que dos seus lábios não saía uma palavra. Seus lábios estavam tremendo porque o choro era abundante. Meus irmãos, somente o nosso Senhor Jesus Cristo sabe quando você não tem o que falar, mas aquilo que se encontra no seu coração. Quando nós choramos, quando estamos orando, por mais que não saia uma palavra, mas em nosso coração está guardado aquilo que nós queremos dizer, o Senhor sonda os nossos corações. O Senhor ouve a oração que está no seu coração. O Senhor ouve a oração que está no seu íntimo. E assim também aconteceu com Ana. Naquele momento não sai nenhuma palavra. Naquele momento não sai nenhum clamor, nenhuma adoração. Mas o Senhor, nosso Deus, com o seu Espírito Santo, sonda corações e sabe exatamente o que ela estava querendo dizer naquele momento. Então ela começa a chorar, a clamar e a orar. Quando ele olha aquilo, já pensou que ela estava bêbada. Eli pensou que ela estava bêbada. Como é que pode, a esta hora aqui, uma mulher desse jeito, os lábios tremendo, falando coisa com coisa, chorando, essa mulher pode estar bêbada. Então ele foi falar com ela. Ana, isso é hora de você beber? Isso é hora de você estar desse jeito, Ana, embriagada, totalmente bêbada? E Ana olhou e disse a ele, meu Senhor, eu não estou bêbada, eu não estou embriagada, eu estou me derramando nos pés do Senhor. Meu Senhor, eu não estou bêbada, eu estou aqui orando pelo meu Senhor. Ana estava orando, porque ela sabia que somente do Senhor vinha a resposta para o seu problema. O que podemos aprender com Ana, meus irmãos? O que podemos aprender com Ana? Ana orou, Ana clamou de todo o seu coração. E sabem o que aconteceu? Ana foi respondida. Ana foi respondida. O Senhor concedeu a Ana um filho. E não somente um filho, mas o filho, o profeta Samuel, que foi juiz, que foi profeta, que foi sacerdote, um homem tremendamente usado por Deus. Tudo isso porque Ana perguntou a quem tem a resposta para a sua aflição e para o seu problema. O profeta Samuel foi um cara tremendamente usado por Deus. Quando o povo ali começou a clamar por um rei, Deus usou o profeta Samuel para ungir Saul e ungir também Davi, que foi o seu sucessor. O problema é que quando o desespero bate, quando bate a aflição, quando bate a angústia, nós vamos a lugares que até então imaginávamos que não seríamos capazes de estar. Guarde esta outra frase que eu separei a vocês nesta noite. Guarde esta frase, por favor, não se esqueça dela. Coloca para mim, Carlinha, por favor. Se os nossos joelhos se dobrassem
ao invés das nossas pernas corressem para outros lugares, já teríamos ouvido as respostas de Deus. O que eu quero falar com você nesta noite? Querido irmão, querida irmã, não é preciso você ir a outros lugares. Não é preciso você ir a outras situações. Não é preciso você querer ficar preocupado, querer ficar ansioso e querer saber sobre o dia de amanhã. Não é preciso, deixa eu olhar meu horóscopo hoje para ver como é que vai ser o meu dia. E isso não é preciso. Só quem sabe sobre o seu amanhã, só quem sabe sobre a sua vida é o Deus que você serve. E se você crê nele, entenda, ele está no controle e nunca vai sair. Não é preciso você correr, não é preciso ir para outros lugares, mas faça como Ana fez. Quando estava angustiada, quando não via mais solução, quando não via mais um lugar para onde ir, Ana se dobrou, se ajoelhou, elevou para os montes os seus olhos, porque ela entendeu que é de lá que vinha o seu socorro, e o seu socorro veio. O seu socorro veio. Certo dia um salmista, com certeza estava totalmente preocupado também. E não somente preocupado, mas também desesperado. Naquele momento, meus irmãos, tudo era resolvido na base da guerra. Eles não podiam dormir, não podiam cochilar, porque a qualquer momento, algum exército poderia vir e invadir. Então eles ficavam sempre em vigilância, ficavam sempre atentos. E certo dia esse salmista ficou totalmente preocupado. E ele se fez esta pergunta: eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? E no íntimo do seu coração a resposta veio a ele. E ele se autorrespondeu: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. É isso que você precisa, é isso que nós precisamos entender. A resposta que você precisa, você irá encontrar no Senhor. No Senhor você vai encontrar a resposta de tudo aquilo que você precisa na sua vida. Então, quando bater em você no desespero, saiba de uma coisa e nunca se esqueça: eleve os seus olhos para os montes, porque é de lá que vem a sua resposta, é de lá que vem a sua bênção, é de lá que vem o seu milagre, é de lá que vem tudo aquilo que você está preocupado e não consegue mais resolver. Ana nos ensina, meus irmãos, a no momento de desespero, perguntar para quem tem a resposta. Perguntar para quem tem a resposta. E quando estamos procurando por respostas a Deus, precisamos entender que quando clamamos a Ele, a oração não pode ser feita de qualquer jeito, de qualquer maneira. Não pode ser feita. Com amigos pegamos conselhos, pegamos dicas, mas com o nosso Senhor nós sempre pegamos respostas, direções, sempre pegamos a respeito do impossível sobre as nossas vidas. Por isso que a oração, quando você vai falar com o Senhor, precisa ser feita de um modo diferente. E como é esta oração, pastor? É igual Ana chorando? Não. Você pode não chorar em alguns momentos, e nem por isso quer dizer que a sua oração está sendo de coração ou não. Mas a oração que Ana nos vai ensinar é aquela oração que quando você dobra os joelhos, você fala aquilo que a Bíblia diz: tudo quanto pedires em oração, crendo, com fé, recebereis. Tudo quanto você pedir em oração, crendo, com fé, recebereis. Recebereis. Assim que deve ser a nossa oração, crendo, com fé, que o Senhor vai dar a resposta para todos os nossos problemas. Mas você pode se perguntar:
Pastor, mas tem momentos que eu não sei como orar. Eu não sei o que falar para Deus. Eu não sei o que dizer para Deus. Naquele momento, Ana não fala nada, porque estava chorando de forma abundante. Ana não falou. Quem falou foi o seu coração, através do Espírito Santo. E eu vou mostrar a você. Abra sua Bíblia em Romanos 8, 26. E da mesma maneira também o Espírito Santo ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O seguinte, por favor. É aquele que examina os corações, sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos seus santos. Querido, você tem na sua vida o Espírito Santo de Deus. Você tem na sua vida o Espírito Santo de Deus. Por mais que não saia dos seus lábios nenhum tipo de palavra, Ele conhece o que se passa no seu coração e leva, através de gemidos inexprimíveis, até o nosso Senhor Jesus Cristo. O que é isso? Ninguém sabe explicar. Somente o Espírito Santo falando com Deus sobre você. Pai, ele não consegue falar porque ele está chorando muito. Pai, ele não consegue falar porque ele está sofrendo muito. Pai, ele não consegue falar porque esta situação veio tão forte que ele está totalmente perdido e sem saber para onde ir. O Espírito Santo age através de você e leva as suas orações até Deus. Saiba de uma coisa, você pode até ir para outros lugares, tentar outras respostas, mas eu digo a você com toda a certeza e fé do mundo, somente Jesus Cristo tem a resposta que você precisa. Somente Jesus Cristo sabe o caminho que você precisa ir. Somente Jesus Cristo sabe qual direção deve colocar para você tomar para a sua vida. Somente Jesus Cristo.